Eu já vi de tudo nesse plantão. Mas confesso, naquele dia, eu congelei. A paciente havia chegado desacordada depois de uma tentativa de suicídio. Estava instável. Precisava de transfusão urgente. Quando o sistema confirmou a entrada do sangue e apareceu o nome do doador, eu achei que fosse erro. Mas não era. Era ele, o ex-namorado dela. O mesmo que, segundo ela, havia sumido da vida dela, que nunca mais quis vê-la, que a fez acreditar que estava completamente sozinha no mundo. E agora, ele estava ali, mesmo sem ela saber, salvando sua vida com uma bolsa de sangue. Naquele momento, eu percebi que existia muito mais por trás daquela história e que, talvez, ela não quisesse morrer. Só não conseguia mais encontrar um motivo para continuar vivendo. Meu nome é Dr. Rodrigo. Tenho 38 anos e trabalho como clínico geral em um hospital público de grande movimento. Estou há mais de uma década lidando com o imprevisível. Já vi de tudo: traumas, partos, tentativas de homicídio, acidentes trágicos, milagres improváveis. No começo eu achava que, com o tempo, a gente se acostuma. Mas não é verdade. A dor muda de forma, mas nunca desaparece. O que muda é a maneira como aprendemos a ouvir e a enxergar cada ser humano que passa por nossas mãos. Naquela manhã, o pronto-socorro estava lotado. Tínhamos pelo menos 4 pacientes graves chegando quase ao mesmo tempo. No meio daquele caos organizado, os paramédicos me entregaram uma ficha com uma simples anotação: feminino, 29 anos, tentativa de suicídio por ingestão de fármacos, inconsciente, pressão instável, possível hemorragia digestiva alta, sem nome, sem familiar acompanhando, sem histórico conhecido. Quando vi a paciente sendo colocada na maca, percebi imediatamente a gravidade do caso. Pupilas lentas, pele fria, pulso fraco. Ela estava entre a vida e a morte, e tudo o que sabíamos era que alguém a havia encontrado desacordada no banheiro do apartamento onde morava sozinha. A equipe do SAMU informou que foi a vizinha quem acionou a emergência depois de estranhar o silêncio prolongado vindo do apartamento. Quando os bombeiros arrombaram a porta, ela já estava há horas inconsciente. Ao lado do corpo, uma cartela vazia de ansiolíticos e uma carta rasgada em pedaços. Começamos os procedimentos de emergência: lavagem gástrica, estabilização e solicitação urgente de sangue. O tipo dela era o negativo, um dos mais difíceis de encontrar em estoque. O banco de sangue estava abaixo da linha crítica. Mesmo assim, seguimos o protocolo. Precisávamos agir rápido, ou não teria volta. Nas primeiras horas de internação, tentamos montar um quebra-cabeça com as poucas informações disponíveis. Aos poucos, fomos descobrindo fragmentos. Seu nome era Beatriz. Não havia contatos de emergência atualizados, nem familiares cadastrados. Mais tarde, uma enfermeira reconheceu que ela já havia sido atendida ali meses antes, num episódio de crise de ansiedade, mas recusou internação na época. Mesmo desacordada, Beatriz chamava a atenção. Não apenas pela fragilidade física, mas por algo que é difícil de explicar. Um tipo de silêncio que carrega dor antiga. Aquele olhar vazio, mesmo inconsciente, nos dizia mais do que qualquer exame de imagem. E nesse ponto, preciso ser sincero. Não é comum eu me envolver emocionalmente com os casos. Não por frieza, mas por proteção. Se a gente sentir tudo, o tempo todo, a gente afunda junto. Mas com Beatriz foi diferente. Havia algo nela que me fazia querer entender, mas não apenas estabilizar os sinais e seguir para o próximo leito. Talvez porque naquele dia eu mesmo estivesse me sentindo exausto. Talvez porque por trás da ficha clínica havia uma história muito maior. Daquelas que nos fazem lembrar que medicina não é só salvar vidas. É ouvir, é acolher, é enxergar além do corpo. E essa história estava só começando. No segundo dia de internação,
Beatriz já havia saído da ala vermelha e respirava sem auxílio. Ainda estava fraca, com a voz arrastada e olhos que evitavam qualquer contato visual. Pedi que a levassem para uma sala reservada. Não queria tratá-la apenas como mais uma ficha no sistema. Eu precisava, por ela e por mim, entender o que a havia trazido até aquele limite. Sentei ao lado do leito com a prancheta em mãos, mas não escrevi uma palavra. Apenas esperei que ela dissesse algo. Depois de alguns minutos em silêncio, ela quebrou o gelo com uma frase que me pareceu ensaiada. Foi só um momento ruim, um impulso. Um impulso é o que muitos pacientes dizem. Mas quando a tentativa envolve planejamento, escolha de horário, dosagem calculada, carta deixada ao lado, não é impulso, é desespero em estado puro. E a frase ensaiada, embora dita com calma, soava como uma tentativa de me convencer, ou talvez convencer a si mesma, de que estava tudo bem agora, mas não estava. Com cuidado, fui fazendo perguntas abertas. Ela respondia pouco. Às vezes, desviava. Até que tocamos no nome da mãe. Beatriz travou. Minha mãe morreu no ano passado. Câncer. Foi tudo muito rápido. Eu cuidava dela sozinha. Fiquei em silêncio. Dei espaço. Depois que ela se foi, eu meio que parei também. Parei de trabalhar, de sair, de cuidar de mim. Fez uma pausa longa. 1 mês depois, meu namorado terminou comigo. Ali estava a primeira ruptura real. Não o momento da tentativa em si, mas a perda que veio antes. A quebra emocional não resolvida. Quando o cuidador perde quem cuida, sobra o quê? Perguntei o nome dele. Ela hesitou, mas disse: Pedro. Fez uma pausa como se o nome ainda fosse um corte aberto. Ele disse que não estava pronto para algo tão sério, que precisava de tempo. A verdade é que ele simplesmente sumiu, me bloqueou de tudo, e eu nunca mais soube nada dele. A forma como ela falou não era de raiva, era de abandono. Dava para ver. Ela não odiava o Pedro. Ela odiava a ideia de ter sido deixada justamente quando mais precisava de alguém. Você tentou entrar em contato com ele depois? Não. Se ele me bloqueou é porque não queria mais me ver. Eu não insisti. Acho que ele me odeia. Foi aí que percebi a verdadeira mentira. Não a que ela contou para mim, mas a que ela contou para si mesma. Por meses. Ela se convenceu de que estava sozinha, que ninguém se importava, que sua dor era invisível. E pior, que ela não fazia falta para ninguém. Essa é uma das mentiras mais perigosas que o sofrimento nos conta. Não é que a pessoa quer morrer, é que ela acredita que não tem mais lugar no mundo dos vivos, que o silêncio que ela deixaria seria mais leve do que a presença que carrega. E naquele momento, enquanto ela falava com os olhos cheios d'água, mas sem derramar nenhuma lágrima, eu entendi o real tamanho do abismo em que ela estava. Pessoas como a Beatriz não pulam de repente. Elas vão escorregando aos poucos até que não conseguem mais se segurar. E o mais cruel de tudo é que o mundo ao redor segue como se nada tivesse acontecido. Nos dias seguintes, Beatriz foi mostrando sinais de melhora, pequenos avanços, que para a maioria pareceriam quase irrelevantes. Aceitar a comida, pedir para lavar o rosto sozinha, responder com frases mais completas. Para nós, profissionais da saúde mental e emocional, esses pequenos gestos são marcos silenciosos de sobrevivência. Acompanhamos a evolução clínica com cautela. A dosagem de antidepressivos foi ajustada, ela recebeu visitas do psicólogo hospitalar e comecei a notar uma coisa curiosa. Beatriz estava se esforçando para parecer melhor. Ela sorria com mais frequência, fazia piadas leves com os enfermeiros, dizia que queria sair logo do hospital e tocar a vida. Mas havia algo nos olhos dela que não acompanhava esse discurso. Eu já tinha visto esse comportamento antes. A melhora aparente que muitos pacientes apresentam não é exatamente uma recuperação, é um disfarce. É como se, em vez de se curarem,
eles criassem uma casca mais forte, algo que os permita voltar ao mundo sem que os outros percebam a dor que carregam por dentro. Com Beatriz, isso ficou claro no quarto dia, quando perguntei se ela gostaria de deixar alguém como contato de emergência, caso ocorresse algo. Ela respondeu rápido: "Não precisa. Eu tô bem agora." Esse agora me preocupou. Como médico, aprendi a desconfiar da pressa em parecer bem. O sofrimento real não desaparece da noite para o dia, ainda mais depois de um episódio tão grave. Mas respeitei o tempo dela. Apenas anotei em silêncio. Paciente demonstra sinais de melhora clínica, mas ainda apresenta possível negação emocional. Naquela mesma tarde, o hospital fez uma chamada pública pedindo doadores de sangue com tipos raros, já que nossos estoques estavam perigosamente baixos. A equipe de comunicação compartilhou a campanha nas redes sociais e vários voluntários começaram a se apresentar. Foi no início da noite que um dos enfermeiros me chamou, dizendo que havia um rapaz aguardando na recepção para doar sangue. Disse que tinha visto o apelo nas redes sociais e queria ajudar, mesmo sem saber quem era o paciente. Nome completo: Pedro Henrique Silveira. O sangue dele era compatível com o de Beatriz. E ele pediu que não dissessem nada a ela. Disse que queria doar de forma anônima. "Só quero ajudar. Não precisa avisar quem foi. Só transfiram se for útil", ele disse à equipe de coleta. Quando me deram essa informação, confesso que meu estômago revirou. Era ele, o ex-namorado que Beatriz acreditava ter sumido da vida dela. A mesma pessoa que, segundo ela, nunca mais queria vê-la. Ali, diante de mim, estava um homem que não hesitou em correr para doar parte de si, sem pedir nada em troca. E foi aí que percebi a ironia daquela falsa vitória que Beatriz vivia. Enquanto ela tentava se convencer de que estava bem, de que ninguém mais se importava, o homem que ela achava que a tinha abandonado estava literalmente salvando sua vida, em silêncio. Essa revelação me atingiu de um jeito difícil de explicar, porque me lembrou que, às vezes, as pessoas que mais queremos esquecer são as que mais torcem por nós à distância. Beatriz ainda não sabia, mas aquela transfusão marcaria o início de algo muito maior do que uma simples recuperação clínica. Era o começo da verdade vindo à tona. Nos dias que se seguiram à transfusão, a situação de Beatriz parecia estar se estabilizando na superfície, mas dentro dela, o conflito ainda fervia em silêncio. Eu percebia que o que parecia uma melhora clínica não traduzia o real estado emocional dela, como se a tempestade interior ainda estivesse longe de se acalmar. Durante as consultas diárias, ela demonstrava vontade de sair do hospital, de voltar para a vida normal, mas os olhares evitados, o jeito como apertava as mãos e a voz hesitante denunciavam que a ferida ainda estava aberta, sangrando, mesmo que ninguém mais pudesse vê-la. Os profissionais da equipe começaram a notar uma inquietação crescente. Pequenos gestos, inquietação nos olhos, momentos em que parecia prestes a ceder novamente ao desespero. Em uma das noites, fui chamado às pressas para a enfermaria. Beatriz apresentava taquicardia, sudorese e um leve quadro de confusão mental. Na avaliação rápida, constatamos que os níveis dos medicamentos precisavam de ajuste, mas sabíamos que não era só isso. O maior risco vinha da mente dela, que insistia em mergulhar de volta na escuridão. O que me impressionou naquele momento foi perceber o quão vulnerável uma pessoa pode se tornar, mesmo depois de uma aparente falsa vitória. O corpo reage, mas a alma ainda grita em silêncio. E essa tensão crescente não apenas ameaça a recuperação, como também pode levar a rupturas ainda mais profundas. Foi também nesse período que o hospital recebeu a notícia de que Pedro, o ex-namorado, havia voltado a aparecer por lá, preocupado e insistindo para saber notícias. Ele tinha doado sangue mais de uma vez, mesmo sem que Beatriz soubesse, e pediu para conversar com a equipe médica sobre o estado dela. O que me deixou surpreso
foi a insistência dele em acompanhar o processo de recuperação dela, mesmo sem ser oficialmente responsável. Quando o vimos no corredor, com o semblante preocupado e os olhos fixos na porta do quarto de Beatriz, ficou claro que aquela ligação entre eles não havia sido completamente cortada. E apesar da dor, do abandono que ela sentia, Pedro parecia disposto a fazer o que fosse preciso para estar presente, mesmo que ela não soubesse disso ainda. Porém, em meio a essa escalada de emoções e tensões, o maior perigo era o silêncio entre eles. Beatriz, presa ao medo e à dor, continuava convencida de que ele a odiava, que ela não merecia ajuda, que estava sozinha no mundo. Essa mentira silenciosa alimentava a angústia, aumentava a distância e aprofundava o abismo entre duas pessoas, que, no fundo, ainda precisavam uma da outra para sobreviver. Naquele momento, percebi que não bastava salvar o corpo dela. Era preciso salvar o vínculo, a esperança, a conexão que ela julgava perdida. E isso só aconteceria se a verdade viesse à tona, por mais dolorosa que fosse. Mas o hospital, como um palco silencioso, aguardava o reencontro que poderia mudar tudo. Foi no quarto dia da internação que a história mudou de rumo, para todos nós, especialmente para Beatriz e para mim. A equipe me informou que Pedro, o ex-namorado, insistia em vê-la. Inicialmente, eu hesitei. Sabia que esse reencontro poderia ser tanto uma cura quanto uma ferida nova, aberta na alma já tão machucada dela. Mas depois de conversar com a psicóloga, concordamos que era hora de deixar que a verdade viesse à tona. Quando Pedro entrou no quarto, o ar parecia pesar. Beatriz estava sentada na cama, os olhos fixos no chão, evitando qualquer contato. Ele entrou com um semblante nervoso, mas determinado, e sentou-se ao lado dela, segurando sua mão com um gesto tão simples quanto poderoso. Ele começou a falar devagar, como se temesse que as palavras pudessem quebrar algo frágil demais. Beatriz, eu não sabia o quanto você estava sofrendo. Eu nunca quis te abandonar, muito menos te odiar. Eu só estava perdido, assustado, e me afastei porque não sabia como lidar com a dor. Mas quando soube do que aconteceu, eu vim correndo. Doei meu sangue porque, no fundo, eu queria te salvar, mesmo que você achasse que eu não me importava. Ela levantou os olhos, ainda marejados, e pela primeira vez naquela internação, olhou diretamente para ele. Eu pensei que você tivesse desistido de mim, que eu era invisível para você, e isso me matou aos poucos. Pedro apertou sua mão, e um silêncio pesado pairou no quarto. Um silêncio que carregava perdão, arrependimento, amor e esperança. Por horas, eles conversaram. Não era apenas um reencontro de ex-casal, mas um reencontro de duas pessoas que precisavam se curar juntas. Pedro falou sobre seus próprios medos, sua imaturidade e sua luta para encontrar forças para estar ali. Beatriz falou sobre a dor da perda, do abandono, do desespero. Foi uma conversa crua, verdadeira, dolorosa, mas necessária. Nos dias seguintes, percebi uma mudança sutil em Beatriz. Ela começou a se abrir mais para a equipe, a aceitar ajuda com menos resistência, a falar sobre seus sentimentos. Pedro continuou ouvindo, acompanhando de perto cada consulta, cada pequeno passo na recuperação dela. Aquelas visitas não eram apenas um gesto romântico, eram um pacto silencioso de que, apesar das falhas e das distâncias, eles estavam dispostos a tentar de novo. Não como antes, não com as mesmas expectativas, mas com a honestidade que faltava. No fim daquela semana, Beatriz me pediu para conversar em particular. Com a voz ainda frágil, ela disse: "Doutor, eu não sei o que o futuro reserva, mas pela primeira vez em muito tempo, eu sinto que não estou sozinha. E isso já é um motivo para continuar." Eu a observei e naquele momento percebi que, mesmo em um hospital cheio de histórias tristes, essa era uma história que poderia ter um final diferente.
Porque às vezes, salvar uma vida vai muito além dos procedimentos médicos. Está em resgatar a esperança, reatar laços, devolver sentido. E naquele quarto, entre aquela paciente e aquele homem, vi a vida ganhando uma segunda chance. Trabalhar em um hospital é aprender, dia após dia, que as vidas que passam por nossas mãos são muito mais do que estatísticas, diagnósticos ou protocolos. São histórias complexas, cheias de camadas, dores invisíveis e esperanças silenciosas. A história da Beatriz me ensinou isso de uma forma que nenhuma aula ou livro jamais poderia. No mundo da medicina, é comum nos concentrarmos no corpo, nas lesões, nas condições clínicas, mas por trás de cada paciente, existe uma alma que luta com batalhas internas que nem sempre conseguimos ver. A tentativa de suicídio não foi o fim da história dela. Foi um pedido desesperado por ajuda que muitas vezes se manifesta em silêncio. O que mais me marcou no caso da Beatriz foi perceber o poder transformador do afeto, mesmo quando parece distante ou negado. Ela acreditava que estava sozinha, no mundo, que ninguém se importava, e essa crença quase a levou ao fim. Mas o que salvou sua vida foi um gesto silencioso, quase invisível. O ex-namorado que, mesmo afastado, ainda se importava o suficiente para doar seu sangue, para estar presente, para não desistir dela. Isso me fez refletir sobre quantas vezes julgamos o silêncio e a distância como indiferença. Quantas vezes perdemos oportunidades de estender a mão porque achamos que já não somos mais importantes para alguém ou porque achamos que o outro não quer ser ajudado. Beatriz e Pedro, em sua dor e imperfeição, mostraram que o amor e a compaixão podem existir nas formas mais inesperadas, no gesto de doar sangue, no simples ato de esperar no corredor do hospital, na coragem de voltar a conversar. Aprendi também que a recuperação não é linear. Ela é cheia de altos e baixos, de momentos de esperança e de recaída, e que o papel de quem cuida vai muito além do tratamento clínico. É estar presente, ouvir sem julgamento, criar um espaço onde o paciente possa se sentir visto e acolhido. Essa história me lembrou que salvar vidas é, acima de tudo, um ato de humanidade, e que por mais que a gente tente, nunca saberemos completamente as batalhas que alguém está travando. Por isso, cada palavra, cada gesto de cuidado pode fazer a diferença entre desistir e continuar. Hoje, quando penso em Beatriz, penso em coragem, não apenas a coragem dela em enfrentar seus demônios, mas a coragem de todos nós que, de alguma forma, cruzamos caminhos difíceis e escolhemos ficar. Porque, no final das contas, sobreviver é isso, uma decisão diária de buscar sentido, de se permitir recomeçar, mesmo quando o mundo parece conspirar contra. E eu sei que essa lição vai muito além das paredes deste hospital. É uma lição para todos nós. Beatriz saiu do hospital meses depois, não como paciente, mas como voluntária do grupo de apoio que criamos para quem enfrenta crises similares. Ela transformou a dor em propósito, e para mim, essa é a maior vitória que podemos alcançar na medicina. Essa história me lembra que ninguém está realmente sozinho, mesmo quando parece que o mundo virou as costas. Às vezes, quem menos esperamos está torcendo por nós, mesmo em silêncio. E você? Já se sentiu invisível ou esquecido, até que alguém inesperado te mostrou que importa? Se estivesse no lugar dela, aceitaria uma segunda chance? Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode ser a luz na escuridão de alguém.